Vamos orar, irmãos. Senhor, nós agradecemos muito as tuas misericórdias que se renovaram para conosco no dia de hoje, a chuva que caiu, o alimento que desfrutamos, o benefício que nos é dado por meio da Igreja do Senhor Jesus Cristo aqui neste lugar, a oportunidade de louvar em Cristo, a oportunidade de celebrar o Evangelho e nesta noite buscar um pouco da nossa história, das nossas origens, da obra do Senhor através dos séculos. Ser conosco e abençoa grandemente a Igreja do Senhor aqui, em nome de Jesus. Amém. Pode ser assim. Hoje à noite, nossa terceira palavra, nós vamos trabalhar uma primeira parte, uma panorâmica na história batista. É uma primeira parte 3. As palavras de hoje pela manhã, de hoje à noite, perdão, e de amanhã pela manhã, elas tenderão a ser um pouquinho maiores do que as duas que já dei. Mas não fiquem preocupados não, que eu já disse a minha esposa assim, olhe para ela, se tiver dado 50 minutos, ela fala assim. Se tiver passando 50 minutos, ela diz. E se ela não obedecer, você só assim. Tá bom? Então tá bem. Vamos lá. Vamos pensar um pouco sobre as perspectivas sobre a origem dos batistas. Elas são 3. As 3 mais influentes perspectivas sobre a origem dos batistas são essas aí. Primeiro, aqueles que entendem que os batistas podem traçar uma origem, uma sucessão histórica ininterrupta, e começa com João Batista no Rio Jordão, atravessa os séculos e chega até nós. Esta é a visão sucessionista, é a perspectiva sucessionista na história dos batistas. A segunda perspectiva é que os batistas originam-se especialmente entre os anabatistas do século XVI até um pouco antes, mas especialmente do século XVI. A terceira perspectiva é que o movimento batista pode traçar uma linearidade, uma continuidade histórica com evidências e com identidades similares a partir do movimento puritano separatista inglês. Vamos tentar trabalhar um pouco isso, que é isso. O sucessionismo batista é aquela compreensão, e amanhã eu pretendo falar de como ela se originou, é aquela compreensão que diz que durante todo o tempo houve igrejas mesmo, que embora não pudessem ser chamadas necessariamente de batistas, elas sustentavam as doutrinas características dos batistas, em especial, esses irmãos entendem a doutrina do batismo cristão, ou seja, do batismo, do credo batismo, do batismo mediante profissão de fé. Então, esses irmãos entendem que os batistas passaram à margem dos grandes concílios da igreja, passaram à margem da Idade Média, passaram à margem da Reforma, passaram à margem dos grandes movimentos da história da igreja e assim chegaram até os dias de hoje. Eles dão nomes a alguns desses movimentos que antecederam, como por exemplo lá embaixo, que são os donatistas, paulicianos, valdenses, essa linha lá embaixo, acho que aí você não vai conseguir ver. Essa linha essa abordagem na história dos batistas tornou bastante popular no Brasil através de um livro pequeno, é dos mais influentes na visão sucessionista, mas no Brasil fez grande influência, chamada O Rastro de Sangue, do autor americano chamado J.M. Carroll, ainda hoje é bastante consultado em alguns contextos batistas. Vamos falar um pouco sobre alguns antecedentes aí. Os registros mais antigos disponíveis
E aí a gente precisa fazer jus a tudo isso que acabei de mencionar. Os registros mais antigos disponíveis evidenciam o batismo com pessoas entrando e saindo da água. Os mais antigos batistérios que se tem conhecimento, como aqueles que se encontram, por exemplo, em Ravenna, eu estive lá, vi esses batistérios, penso que tem até uma foto no Instagram lá do nosso Ecumênica, na Itália, são como tanques, são batistérios antigos, são como tanques. Esses de Ravenna são provavelmente os mais antigos do Ocidente, e eles são tanques. Esses são batistérios que se tem conhecimento, pessoas entrando e saindo da água. Pela época do imperador Constantino, no século IV, entendeu-se que, unindo o poder temporal do Império Romano ao poder espiritual do cristianismo, o mundo seria conquistado. Então, por aquela época, do século IV, no início do século IV, mais especificamente, teve início a estatização da igreja e a romanização da igreja, ou seja, a igreja começa um processo agora casada com o Estado e altamente românica, assim, na sua estrutura, na sua história. No início do século V, no ano 416, já se verifica o batismo de recém-nascidos. Ao que tudo indica, a prática teve início com a doutrina da regeneração batismal, a saber, que o batismo regenerava. Fazia-se certas leituras de textos bíblicos, entendendo que o batismo regenerava, e ao longo dos anos, então, desenvolveu-se o entendimento de que os infantes deveriam ser batizados a fim de não morrerem pagãos e não irem para o limbo. Então, por exemplo, se você fosse, pensando um pouco aí, estive agora em Portugal, por exemplo, dias atrás, e era comum uma criança nascer e no mesmo dia ser batizada, eventualmente 2, 3 dias era batizada, exatamente com essa preocupação, inclusive pensando aí nos meus 5º, 6º, 7º, 8º, 9º avô, temos lá os registros de batismo de todos eles, e é muito interessante, foram batizados 2, 3 dias após de serem nascidos, com esta preocupação de não morrerem pagãos. Aí nós temos um pouco que pensar na questão dos anabatistas. Essa palavra anabatista, ela na verdade vem de 2 pequenas palavrinhas gregas. A preposição ana, que significa novamente, repetidamente, e batistas, que é exatamente o conceito que a gente já tem visto, que é batizar. Então, anabatistas seriam aqueles que rebatizavam. Esse é um apelido que foi dado. Vamos tentar entender um pouco isso daí. Então, há uma perspectiva que entende o sucessionismo dos batistas ao longo da história. Há uma perspectiva que vai dizer, não, os batistas têm origem naqueles anabatistas, especialmente nos anabatistas do século XVI. O termo anabatismo, que é muito importante que se diga, ele já ocorreu após o segundo concílio de Cartago, no ano 225, e referia-se aos que praticavam o anabatismo, rebatismo. O que é muito importante que você entenda aí nessa altura é que o termo foi usado ao longo da história da igreja para aqueles que, por razões diversas, praticavam algum rebatismo. Ou seja, eles praticavam algum rebatismo por razões as mais diversas. E aí isso é um termo, então, genérico, ou seja, claro que aqueles que eram chamados de anabatistas não concordavam com esse apelido, porque eles argumentavam que o batismo que eles praticavam era o genuíno batismo cristão e não o que se praticava ou que se praticara anteriormente. Então eles não concordavam com a preposição ana, novamente, deu para entender? Eles entendiam que eles estavam praticando o batismo
cristão pela primeira vez de fato. Anabatista, então, e aí é o ponto, é um termo amplo e referiu-se a grupos os mais diversos na história da igreja, inclusive, aí é importante que se diga, inclusive alguns que sustentavam heresias. Deu para você entender? Ou seja, eles praticavam um novo batismo, mas isto era uma distinção entre eles, mas isso não significa que todos esses grupos tivessem um conteúdo amplo de doutrina que fosse consistentemente bíblica. Não sei se me fiz entender. E um amplo e forte movimento anabatista surgiu no continente europeu no século XVI, com destaque para a Suíça de língua alemã, de fato para a região de língua alemã de modo geral. Os anabatistas, liderados por George Blaurock, Konrad Grebel, Felix Manz, ansiavam eles por uma reforma protestante mais radical. E uma igreja foi fundada em 21 de janeiro de 1525 em Zurich, no subúrbio de Zurich, na Suíça, nessa perspectiva de buscar uma reforma mais radical. E aqui é importante que se diga, muitos anabatistas foram crentes sinceros, com maior ou menor grau de esclarecimento e pureza doutrinal. Você tem irmãos anabatistas com nível maior de clareza e de compreensão doutrinal e outros com compreensões bastante problemáticas, como eu quero tentar desenvolver um pouquinho agora. Um grande grupo anabatista tornou-se fortemente místico e ainda outros assumiram características de seita apocalíptica ou milenarista, no sentido de trazer para a Terra um milênio completo pela força, desejando implantar uma nova Jerusalém, inclusive com luta armada. Em 23 de abril de 1529 foi ordenada a morte de todos os rebatizadores, inclusive por alguns reformadores luteranos, diga-se de passagem, também zwinglianos, por fogo, espada ou outros meios, e sabe-se que houve a prática cruel, e nesse caso irônica, também de morte por afogamento. Muitos anabatistas foram mortos, queimados, como você pode ver aí, a queima do anabatista Henrique Hendricks, que foi acusado pela Inquisição espanhola de heresia. Os anabatistas engajaram-se na guerra dos camponeses contra os estados católicos e protestantes e foram massacrados. Então, no século XVI não se pode pensar num único grupo anabatista. Você tem vários grupos que praticavam o rebatismo, alguns buscavam um tipo de reforma religiosa, outros também social, mais radical, mais intensa, e o nível de clareza e de pureza doutrinal desses anabatistas em geral é de grande variedade. Não se pode pensar simplificadamente, como aliás eu tenho visto alguns fazerem, como se todo o movimento anabatista fosse um pacote só, uma coisa só. Isso não encontra fundo histórico razoável, não é? O mais expressivo grupo do anabatismo na Holanda, representante de um anabatismo posterior, assumiu uma forma pacifista sob a liderança de Menos Símbolo, são os menonitas. Então, os menonitas são herdeiros diretamente do anabatismo. Eles vêm de lá, e os principais remanescentes dos anabatistas foram os luteritas, os menonitas, e em certa medida, não exatamente idênticos, Amishes. Não sei se você já ouviu falar, aquelas comunidades Amishes, que são comunidades fechadas, que não saem para comercializar fora, fazem toda a sua subsistência ali, são bem fechados na tecnologia, alguns mais, outros menos. No Brasil nós não temos, penso que não, Amishes. Temos menonitas e luteritas, alguns menonitas muito preciosos, diga-se de passagem. Os anabatistas exerceram algumas influências sobre outros grupos religiosos, como Quakers, Dunkers, Batistas. No Brasil,
a congregação cristã do Brasil tem bastante influência, especialmente dos primeiros fundadores, com anabatistas e outros. Bem, esse é a foto que nós temos aí. Vamos pensar então, o que tem a coisa dos anabatistas e batistas? Vamos lá. Anabatistas, tais como os menonitas, normalmente praticam o batismo adulto por aspersão e não por imersão como os batistas. Geralmente os anabatistas praticam mais a efusão, há uma diferença. A aspersão é quando você borrifa a água. E efusão é quando você apanha um pequeno recipiente, como fazem os católicos, e você derrama. Deu para entender? Ou seja, os anabatistas geralmente praticavam, e ainda muitos os herdeiros praticam, essa efusão. Ficou claro, irmãos? Ficou claro? Anabatistas creem na renúncia da espada. Isso é chamado pacifismo cristão. Ou seja, eles recusam-se a participar, a jurar, fazer juramentos, e a participar do Estado. Os batistas insistem que os cristãos podem ser funcionários públicos, prestar o serviço militar, possuir cargos políticos. Entretanto, os anabatistas se recusam a isso, porque eles não têm entendimento de que nós podemos nos situar adequadamente em dois reinos. Para eles, a cultura da igreja e a cultura desse mundo são coisas bem radicais, separadas, e eles têm essa compreensão, por isso não fazem o juramento à bandeira, não prestam, não encorajam o serviço militar de maneira alguma por parte dos seus fiéis e outros compromissos com o Estado. Muitos anabatistas têm crido em uma doutrina semi-nestoriana sobre a natureza de Cristo, afirmando que este não recebeu qualquer parte humana de Maria, o que é naturalmente um problema grande aí do ponto de vista da compreensão deles. Os anabatistas também tendem a enfatizar, o que não é necessariamente ruim, mas eles enfatizam bem mais na vida comunal, enquanto os batistas, em geral, têm colocado forte ênfase sobre as responsabilidades individuais. Anabatistas têm crido num estado de som da alma, entre a morte e a ressurreição, isto é, presente em muitos dos seus ensinos, muito presente em suas declarações, em seus documentos. É bom que você saiba o seguinte: já em 1624, as 5 igrejas batistas existentes em Londres publicaram um anátema contra as doutrinas anabatistas. Depois, quando as primeiras igrejas batistas particulares publicaram a sua confissão de fé, a gente vai tentar ver isso daqui a pouco, eles procuraram distinguir-se firme e publicamente dos afamados anabatistas. Também os anabatistas modernos rejeitam ser denominados batistas e há pouca relação entre os dois grupos. Eu gostaria aqui de trazer então 2 erros comuns entre os batistas para que você considere. Entre nós batistas tem havido 2 erros comuns, eu peço respeitosamente que você considere que eu vou dizer agora. O primeiro erro é julgar que a apostolicidade da igreja, uma igreja é apostólica, a apostolicidade de uma igreja dá-se por algum tipo de sucessão histórica. Ou seja, uma igreja não é apostólica por conta de uma pretensa e ininterrupta sucessão histórica que remonte até aos dias dos apóstolos. A sucessão histórica de igrejas ou movimentos ao longo da história cristã não é um bom argumento para se recorrer. Este é, inclusive, o argumento dos católicos romanos e também de algumas seitas, e tem servido, inclusive, para justificar heresias e erros graves durante essa referida sucessão histórica, ou seja, tentando estabelecer uma sucessão histórica. Os católicos fazem isso. E às vezes também, batistas fizeram isso. Tentando traçar essa apostolicidade por uma sucessão histórica,
você acaba muitas vezes legitimando certos erros que estariam nessa linha sucessória, simplesmente para argumentar essa linhagem sucessória. Não sei se você está entendendo. E isso tem acontecido. Em segundo lugar, julgar que a apostolicidade de uma igreja, isso é muito sério, pode ser aferida apenas pela prática do batismo ou por algum modo de batismo em particular. Ou seja, uma igreja não é batista por conta de alguma pretensa e ininterrupta sucessão histórica de igrejas ou movimentos que praticaram algum tipo geral de credo batismo ou que praticaram a imersão como modo de batismo. Então eu preciso dizer aqui com bastante honestidade, credo batismo, ou seja, a pessoa dizer eu creio em alguma coisa e ser batizado, e também o fato de batismo ser por imersão, não são suficientes para fazer de uma igreja ou de um movimento uma igreja apostólica, uma igreja bíblica, uma igreja confessionalmente batista. Vamos lá. Sempre houve, e ainda há, nos dias de hoje, seitas as mais absurdas que praticam algum tipo de credo batismo e algumas delas praticam exclusivamente a imersão. Por exemplo, os testemunhos de Jeová, os mormons, muitos praticam exatamente um batismo mediante algum tipo de confissão e praticam algum tipo de imersão. E nem por isso nós podemos dizer que são igrejas apostólicas. Ao contrário, são seitas. Não sei se você está me entendendo. Então, simplesmente estabelecer como critério exclusivo a presença do batismo mediante algum tipo de confissão ou algum tipo de... ou a imersão, e eu preciso dizer isso depois que eu disse tudo que disse ontem pela manhã, espero que você entenda. Isso não é suficiente para dizer aquela é uma igreja batista. Uma igreja batista precisa ter a ortodoxia, lembra disso que eu falei? Precisa ser evangélica, ela precisa ter essas características, senão nós estamos aí legitimando seitas ou heresias, simplesmente para justificar determinadas teorias da nossa história. Fica claro, irmãos, isso que eu estou dizendo? Ok. Então, uma igreja, ela é apostólica quando ela está edificada sobre o fundamento lançado por Cristo e seus apóstolos, tal qual nós encontramos aqui nas Escrituras. Ficou claro isso, irmãos? Ou seja, uma igreja, ela é apostólica não porque ela possa traçar uma história contínua, porque às vezes as coisas aconteceram as mais absurdas. A igreja é apostólica quando ela puder dizer que ela está edificada sobre o fundamento lançado por Cristo e seus apóstolos, tal qual é encontrado nas Escrituras. E uma igreja se define como batista por meio de uma ampla e consistente confessionalidade. Uma igreja batista é ortodoxa, genuinamente evangélica, legatária em grande medida da reforma e caracteriza-se por uma eclesiologia distintivamente batista. Fica claro isso? Fica? Então vamos lá. Vamos pensar agora fazer uma breve panorâmica entre os batistas ingleses. Essa posição do movimento puritano separatista, ela é hoje a posição predominante defendida por alguns historiadores da atualidade, como o Dr. Michael Hayden, Thomas Netos, além desses outros que estão aí bem conhecidos, historiadores batistas nos principais seminários dos Estados Unidos e na Europa, que sustentam essa visão aí. Então nós temos, o que é o movimento puritano? Foi um movimento religioso, protestante, do século XVI e XVII, sobretudo do século XVII, que buscou purificar a Igreja da Inglaterra em linhas mais reformadas. Daí a palavra puritanos. Dentre os puritanos, é preciso que você entenda que havia aqueles que eram separatistas. O que é isso? É o termo aplicado para Robert Brown,
e seus seguidores, que se separaram da igreja da Inglaterra e mais tarde foi aplicado aos congregacionais ingleses e outros grupos que formaram suas próprias igrejas e que saíram daquela igreja estatal anglicana e que, de certa maneira, não queriam mais uma igreja estatal. Fica claro? É esse chamado movimento separatista. Esse movimento separatista, ele é muito importante para a história dos batistas, a gente vai ver. Bom? Ok. Vamos pensar um pouco nos batistas gerais. Por que eles foram chamados gerais? Porque eles sustentavam uma... Todo mundo está vendo lá atrás? Tudo bem? Eles sustentavam uma doutrina da expiação que era geral. A saber, eles diziam: Cristo morreu por todo mundo, indiscriminadamente, morreu por todos. Consequentemente, esses eram chamados batistas gerais. Então, o batista geral diria: Cristo morreu por Hitler, morreu por todos os marginais, morreu por todos os criminosos, morreu por todos. E isto era o entendimento deles. Em 1594, John Smith, esse é o período de vida dele, foi ordenado como ministro da Inglaterra. Em 1601, Smith passa a pregar fortemente contra alguns aspectos da igreja anglicana. Ele começa isso aí já, então, na virada do século XVII, a pregar, a ser um separatista forte, ou seja, ele prega contra a liturgia da igreja anglicana. Em 1607, Smith então convence da posição separatista, ou seja, ele entende que não dá para a igreja ser uma igreja estatal, como queriam muitos dos puritanos e reformados, de modo geral. Onde estou? Aqui. Desde 1593, a Holanda se tornou um campo de refúgio para os separatistas da Inglaterra, porque, obviamente, a igreja da Inglaterra começou a perseguir fortemente os separatistas, e um grupo da região de Londres, chamado Gainsborough, que era um grupo separatista ali, conduzido ou liderado por dois homens, o Smith e o Harris, eles se refugiam lá na Holanda. Lá na Holanda, o que acontece? Em 1609, Smith entra em contato com os anabatistas do continente europeu, especialmente os menonitas que mencionei lá atrás, lembra-se? Ou seja, depois, entrando em contato com os menonitas, ele é o britânico, o grupo dele está ali sendo conduzido. O que ele fez? Ele se batizou, ele batizou a si mesmo, que ele usou o método menonita, o método anabatista da efusão. Ele se batizou, então ele é o que a gente chama de um sebatista, ele se batizou, e ao seu batismo, ele então batizou o Harris, seu colaborador, que era alguém da área do direito, era um líder e bastante influente, e outros 40 da sua congregação. Então, você tem aqui os britânicos, chamados batistas gerais, lá na Holanda, constituindo uma igreja, agora com base não mais numa igreja estatal, mas observem, uma igreja que batiza apenas os adultos. Todos são batizados, ainda que nesse estágio, preste atenção, os irmãos, o batismo não seja ainda por imersão. Tá bom? Aqui alguns identificam, boa parte dos autores brasileiros, inclusive, identificam a origem dos batistas aqui. Outros, inclusive alguns reformados, são reticentes em colocar a origem dos batistas aqui, inclusive pelo fato de que eles ainda não praticam a imersão. Fica claro isso, meus irmãos? Ok? Vamos lá, vamos seguir. Smith então aproxima-se com toda a sua congregação dos quadrantes ligados aos menonitas, e o que acontece é que Smith vai mudar de posição, inclusive duvidar do seu batismo e se tornar, no final das contas, um menonita. Ficou claro isso? E aí, esse homem chamado Thomas Harris, ele retorna à Inglaterra
conduz à Inglaterra alguns que não concordaram com a inconstância e a inconsistência de Smith e estabelece em Londres, na região de Londres, nos subúrbios de Londres, a Igreja Batista Geral, ali entre os ingleses. Bem, uma igreja se desenvolveu em Spitalfields, Londres, sob a liderança de Thomas Helwys, em 1615. Em 1616, Helwys já está preso, ele morre exatamente por o seu não conformismo. A igreja anglicana é alguém que lutou, batalhou pela fé, dentro de uma perspectiva dos batistas gerais britânicos. A igreja de Helwys sobrevive e passa a ser conhecida como dos batistas gerais por negarem a chamada redenção particular, ou expiação limitada, ou expiação particular. Bom, por volta de 1644 já havia 47 igrejas batistas gerais que mantinham as seguintes características. Eles tinham uma teologia mais arminiana, mais próxima daquela teologia dos menonitas e arminianos em geral. Eles praticavam o batismo por efusão, por aspersão, geralmente mais por efusão, mas eles já tinham algumas características. Eles já eram credo-batistas, eles já eram separatistas, eles já enfatizavam o papel da congregação local, eles já eram dedicados à liberdade religiosa. O documento do Helwys é uma defesa da liberdade religiosa, e eles já fazem a defesa clara da separação de igreja e Estado. Ok? Tudo bem? Agora é importante que a gente entenda essa igreja aí. JLJ é o JLJ, essa é a apelidada. Essa igreja aqui é a IBBV. Aquela igreja lá era JLJ, vamos entender por quê. Ela é muito importante para nós entendermos agora a origem batista particular. Em 1616 surge na margem sul do Tâmisa, no sul de Londres mesmo, na parte sul do Tâmisa, essa igreja, sob o pastoreio de Henry Jacobs, que é uma congregação independente, ou seja, eles eram congregacionais, de tal maneira que Jacob é um nome importante para o congregacionalismo, ou seja, ele é alguém que começa a evangelizar ali, ele é assim, alguém de uma tradição mais separatista, e ele é alguém já dentro de um congregacionalismo, e essa igreja ficou conhecida como JLJ devido ao nome dos seus 3 primeiros pastores. Henry Jacob pastoreou lá de 1616 a 1622, John Lathrop de 1624 a 1634 e Henry Jesse de 1637 a 1639. Se você pegar os sobrenomes Jacob, Lathrop e Jesse, você então tem a razão da igreja ter sido apelidada de JLJ. Tudo bem? Ficou claro? Essa igreja, Jacob, a membresia é muito interessante. Ela vai começar a discutir a questão da natureza da igreja muito intensamente, vai refletir muito intensamente sobre a questão da natureza da igreja, e essa igreja vai experimentar algumas divisões. Não foram divisões assim, grandes brigas, nada disso, mas foram processos de amadurecimento naquele contexto que marcaram o surgimento de novas igrejas. A primeira divisão, preste atenção, deu-se em 1633, alguns membros da igreja separaram-se de maneira amigável, e o motivo foi que não reconheciam mais como válido o batismo administrado pelo clero da paróquia ou pelo clero anglicano. Eles não fizeram objeção ao batismo infantil, pois obviamente ainda eles não eram estritamente batistas. E essa primeira divisão teve Samuel Whitton como pastor da igreja. Aí temos uma segunda divisão,
que nessa igreja aí, ela teve lugar durante o pastorado de Jesse, e nesta, prestem atenção, o grupo que se separou amigavelmente afirmava que somente os regenerados devem ser batizados. Aqui você já tem um rompimento com o congregacionalismo, porque o congregacionalismo vai dizer assim: não, o batismo usualmente é para os crentes, está na confissão de Saboé, mas também os filhos dos crentes podem ser batizados. Agora, esse segundo grupo já diz: não, o batismo é somente para os regenerados. O principal pastor desse grupo, chamado John Spielberg, tornou-se pastor de Ito, aceitou esses novos membros, e alguns apontam que esta congregação como a primeira igreja batista reformada ou particular, chamada Batista Particular. Deu para vocês entenderem dessa segunda divisão. O terceiro grupo, segundo Kiffin, durante 1640, Richard Blunt e outros membros da congregação de Spielberg, e talvez alguns da igreja de Jesse, chegaram à convicção de que o batismo por aspersão, ministrado quer a adultos ou crianças, não era a forma do batismo praticado pelos apóstolos, mas que o verdadeiro batismo é a imersão do corpo na água, simbolizando o sepultamento e a ressurreição. Esse é o terceiro movimento. Então você observa aí uma eclesiologia que amadurece lá na igreja JLJ. Primeiro, eles vão dizer lá, o primeiro movimento, nem todo batismo é considerado válido. Ficou claro? Segundo, eles avançam um pouco mais, somente os regenerados devem ser batizados. É o credo do batismo. Terceiro, o verdadeiro batismo é a imersão do corpo na água. Ok. Então, aqui você tem a origem dos chamados batistas particulares ingleses. Os batistas particulares ingleses, portanto, eles tiveram origem no contexto da igreja congregacional ou independente, apelidada de JLJ. Entre os membros daquela congregação, uma distintiva eclesiologia vai amadurecendo na década de 1630. Em 1638, já se tem claramente a adoção do credo batismo. E em 1641, já claramente afirma o batismo por imersão, abandonando os modos correntes de aspersão e efusão. É aí que você tem em 1644, neste ano, o que acontece? 15 pastores das igrejas particulares, incluindo Spielberg, Kiffin, William Kiffin foi um batista particular inglês muito influente, e um outro chamado Hansen Norris, eles publicaram uma confissão de fé com mais de 50 artigos. Tem essa confissão de fé já em português, vocês podem consultar na internet. 7 igrejas batistas particulares adotaram esta primeira confissão de fé batista londrina. E qual é a teologia dessa confissão de fé? Ela é importante porque ela é anterior, em 4 anos, à confissão de Westminster, que é de 1648, a confissão presbiteriana. Ela já sustenta uma teologia reformada. Essa confissão é a primeira, isso é muito importante, é a primeira confissão de fé do Ocidente a afirmar a necessidade do batismo por imersão. Eles já são congregacionais e eles já fazem separação entre igreja e Estado. Nessa confissão de fé, é muito importante, no preâmbulo, se você for lá ler, você pode pegar o documento original, você pode pegar o documento traduzido, eles vão se distinguir dos anabatistas e eles vão afirmar a imersão, eles vão dizer confissão das igrejas comum e falsamente chamadas anabatistas. Deu para você entender? Ok. Então, o que você tem entre os ingleses? Você tem uma parcela um pouco menor, chamados de batistas gerais. Eles são arminianos, geralmente praticaram nos primeiros tempos o batismo por efusão,
E você tem um corpo principal, majoritário, chamado de batistas particulares, que é onde está o corpo maior dos batistas ingleses naquele século XVII. Okay? E também vai se desdobrar nos séculos seguintes. Okay? Só para que você saiba, um dos batistas particulares mais conhecidos foi John Bunyan. Em 1648, no transcurso da Revolução Puritana, a Assembleia de Westminster concluiu a Confissão de Fé de Westminster. É muito importante para os batistas também, porque os batistas vão dizer: nós concordamos com boa parte, a maior parte da Confissão de Westminster, mas também mais à frente vão mostrar as suas discordâncias. E em 1660 dá-se a restauração da monarquia com os Stuarts, assumindo o trono Carlos II. É neste período que, entre 1660 e 1672, que na prisão o batista chamado John Bunyan vai escrever o Peregrino, entre outros livros importantes, esse que se tornou talvez o livro mais lido depois da Bíblia. E se você não leu o Peregrino, eu quero instar que você leia. Nós estamos estudando, aliás, mais uma vez em nossa igreja, na Escola Bíblica Dominical. É um livro surgido desse contexto, escrito por esse irmão Bunyan na prisão, que se tornou um pregador muito respeitado entre os batistas particulares ingleses. Só para que você saiba um pouco sobre então a Confissão de Fé Batista de 1689. Em 1662, um ato da monarquia dos Stuarts, o ato de uniformidade, intensificou a repressão aos não conformistas. Os batistas enfrentaram oposição. E aí o que acontece? Nesse momento, presbiterianos, congregacionais e batistas precisavam demonstrar sua unidade. Em que pontos eles estavam unidos? É nesse contexto que, em 1677, um pastor batista chamado William Collins, ao lado de outros, prepara uma comparação com a Confissão de Fé de Westminster, que é presbiteriana, e eles apanham tudo da Confissão de Fé que os batistas creem e repetem. Eles também apanham tudo que os congregacionais criam na Confissão de Savoia e colocam ali. Mas aquilo que era diferente, como por exemplo o batismo exclusivamente do crente, a separação igreja e Estado, a negação do batismo infantil, eles incluem nessa confissão. Ficou claro? Então você tem um grande documento que mostra as coincidências, as concordâncias, a comunhão na fé entre presbiterianos, congregacionais e batistas, mas ao mesmo tempo um documento que também afirma aquilo que os batistas são distintos. Esse documento de 1677 é a segunda Confissão Batista Londrina, que em 1689, o que vai acontecer? Após o ato de tolerância, quando então põe fim à perseguição, permite aos batistas então construir as suas capelas pela primeira vez, permite os batistas se expandirem por toda a nação. É naquele ano que a Confissão de 1677 vai ser então recomendada por uma assembleia com representantes de 107 igrejas. Essa representação de 107 igrejas batistas, ratificando a Confissão Batista de 1677, em 1689, é a Confissão de Fé Batista de 1689, a mais influente confissão batista entre os ingleses, até aos dias do pregador Spurgeon. Ficou claro, irmãos? Tudo bem? Ok. Em 1697, a chamada Confissão Assembleana de 1689, com algumas alterações e acréscimos, foi publicado em nome da igreja de Benjamin Kitt, de seu filho Elias Kitt. Benjamin Kitt era um pastor batista particular, mas ele vai pegar a Confissão de 1689 e vai inserir 2 artigos de fé. Um deles, ele vai dizer: as igrejas podem cantar hinos. Aí você fala: puxa, precisou disso? É que àquela altura as igrejas só podiam cantar, as igrejas no contexto reformado só cantavam os salmos.
eles aderiam a uma convicção chamada salmódia exclusiva. Não sei se vocês estão entendendo. E Benjamin Kitt é alguém que entende que a igreja pode cantar orações que não sejam exatamente apenas os salmos. Ficou claro? Por isso ele então apanha aquela confissão de fé, inclui a mesma, e inclui esses dois tópicos, um deles sobre posição de mãos e o outro sobre o cântico dos hinos. Tudo bem? Ela é chamada por isso Kitt Confession, ou confissão de Kitt. Sobre os batistas gerais, preciso que se diga que eles entraram em alguns problemas graves, inclusive se tornaram unitarianos, muitos deles negando a Trindade. Alguns foram extintos no final do século XVIII por dois motivos, diz o Michael Hay: a relutância em construir edifícios eclesiásticos e a aplicação rigorosa de uma política de endogamia, ou seja, de casamento apenas entre eles. E isto, muitos batistas gerais se tornaram unitarianos. Por fim, um grande líder batista acaba retomando e salvou o que restou lá das igrejas batistas gerais, porque algumas enveredaram-se por heresias. Ok? Então, de início, é preciso que se diga aí o seguinte: a principal questão entre os batistas particulares ingleses tem a ver com a comunhão. Ou seja, quem pode participar da ceia do Senhor? Você hoje acha que esse assunto não é problema, mas entre os batistas ingleses isso foi um problema. Quem pode participar da ceia do Senhor? Os que sustentavam uma comunhão restrita, como William Keefe, por exemplo, requeriam a imersão para todos os que participavam da ceia do Senhor. Outros, como tinham uma posição mais aberta, como a posição de John Bunyan, por exemplo, então eles propunham uma comunhão aberta. Então você tem, entre os batistas particulares ingleses, aqueles que defendem uma comunhão estrita e aqueles que defendiam uma comunhão aberta. Ok? Tanto as igrejas restritas quanto as abertas, elas permaneceram na fraternidade até a última parte do século XVIII e início do século XIX, quando então eclodiram aí prolongadas controvérsias acerca da lei, da fé, dos termos da comunhão. E a partir desse momento, no século XIX, dentro dos batistas particulares, você vai ter os batistas ditos estritos, mais separados dos batistas ditos abertos, e aí vai se tornar mais aguda essa divisão aí no século XIX. Inclusive os batistas estritos vão ter as suas revistas e também entre eles vão ter as suas divisões lá também. Bom, por esse tempo, através da influência de William Gladysby, John Stevens e outros, aquelas igrejas que eram calvinistas e que se opunham à comunhão aberta começaram a colocar-se à parte sob a designação de batistas particulares e restritos, subsequentemente dividindo-se em suas afiliações em termos das revistas específicas com as quais frequentemente foram identificados. Então aqui você já tem uma separação maior entre batistas particulares restritos e batistas particulares que não eram chamados restritos. Essas mudanças, em sua maioria, foram graduais em vez de ocorrerem datas específicas, de tal maneira que o censo religioso de 1851 continuava a agrupar todos juntos como batistas particulares, fossem eles restritos ou não. E durante o século XIX, aí é importante agora que a gente entenda isso, os batistas particulares restritos comumente favoreceram aquilo que é chamado de hipercalvinismo. Ficou claro? Enquanto outros na linha batista particular caminhavam um pouco mais na direção do arminianismo, isso vai tornar possível a união de 1891 entre batistas particulares e gerais. Vamos pensar um pouquinho o que é o hipercalvinismo. Vamos lá. A confissão batista saudável, que aliás está na maioria das nossas confissões, vai dizer isso daí, por exemplo.
Tá, vamos ler juntos. Isso é uma confissão batista sã, bíblica, juntos. Cremos que o arrependimento e a fé são deveres sagrados e também graças inseparáveis operadas em nossas almas pelo Espírito regenerador de Deus, pelo que, sendo profundamente convencidos da nossa culpa, perigo e incapacidade e do caminho da salvação por Cristo, nós retornamos para Deus com contrição, confissão e súplica por misericórdia não fingidas, ao mesmo tempo recebendo genuinamente o Senhor Jesus Cristo como nosso profeta, sacerdote e rei, e confiando nele somente como único e todo suficiente Salvador. Isso diz a confissão de New Hampshire, artigo 8, confissão chamada também aqui no Brasil de declaração de fé das igrejas batistas do Brasil, e isso é inteiramente bíblico, isso é bom, isso é assim mesmo. Você observa lá, você tem uma frase importante ali que diz assim: o arrependimento e a fé são deveres sagrados e também o quê? Graças inseparáveis. Observou isso? Ou seja, a nossa confissão vai dizer assim, que a conversão, o que é conversão? Conversão é uma mudança de direção, não é? Mudança de mente. Na conversão você tem dois elementos presentes que não podem ser separados. Você tem a fé e o arrependimento, ficou claro? Não há conversão sem fé e arrependimento, e essas duas coisas estão juntas. Ok. A nossa confissão de fé vai dizer que o arrependimento e a fé, eles são ao mesmo tempo uma graça. O que é uma graça? Vamos lá, alguém me ajuda, por favor. Uma graça é o quê? Algo que eu recebo, não mereci, algo que vem de fora, não está em mim. É uma graça. Ou seja, a conversão é uma graça. Ou seja, o arrependimento e a fé são uma graça. Mas é interessante que não vai dizer que a fé e o arrependimento é apenas uma graça. Vai dizer também que a fé e o arrependimento são o quê? Deveres. Ou seja, que é dever de todo homem, toda mulher, se arrepender e crer. Ficou claro isso? Ficou? Essa é a posição batista clássica particular, não é arminiana, é esta. Ou seja, essa posição chamada de compatibilista. As duas coisas estão juntas. É graça, mas também é dever. Ficou claro isso, irmãos? Ficou? Ok. Então a gente diz: cremos, provavelmente está na confissão de vocês, talvez esteja lá, depois me mostra para dar uma olhadinha. Vamos lá. Cremos que o arrependimento e a fé são deveres sagrados e também graças inseparáveis. Pastor Gilson, como é que pode ser isso? É graça ou é dever? E a gente enfatiza as duas coisas. É aí que surge o problema. Porque os arminianos dirão assim: é só um dever. Deu para entender? A graça é só uma ajudinha, um peteleco assim. É só um dever. Já os hipercalvinistas vão dizer o quê? Eles vão dizer, então, teologicamente, o hipercalvinismo se dá quando a pessoa, preste atenção aos irmãos, perde ponto de equilíbrio na relação entre soberania de Deus e responsabilidade do homem, de tal forma que a primeira, a doutrina da soberania de Deus, é forçada, e a segunda, a doutrina da responsabilidade, ela é minimizada. Então, no hipercalvinismo, visto que Cristo é o Salvador apenas dos eleitos, preste atenção à argumentação hipercalvinista. Portanto, se Cristo é Salvador apenas dos eleitos, portanto, não é dever do não eleito crer nele, pois a salvação não lhe foi providenciada. Então, afirmar que a fé é um dever de todos é estigmatizado com erro da fé como dever. Ou seja,
O hipercalvinista vai dizer, você não pode dizer ao incrédulo que ele tem o dever se ele não tem, se não foi providenciada a ele a graça. Ficou claro? E aí então o que você vai dizer? O ponto nefrálgico do hipercalvinismo parece então residir na negação de que é dever de todos os homens, em geral, crerem no Senhor Jesus Cristo para a salvação de suas almas. E aí, avançando, o hipercalvinismo minimiza a responsabilidade dos pecadores e particularmente diante da oferta e chamada do Evangelho. E consequentemente, então, para o hipercalvinista, o pregador não pode chamar de bona fide, ou de boa fé, a todos os homens para crerem no Senhor Jesus Cristo. Deu para os irmãos entenderem? Isto é o hipercalvinismo. Ou seja, se a graça apenas para uns, eu não posso dizer arrependei-vos e crede no Evangelho, eu não posso dizer isso indistintamente para todos. Fica claro? Essa é a posição chamada hipercalvinista, ou seja, o hipercalvinista se negará a afirmar que a apresentação e os convites do Evangelho se aplicam a todos os ouvintes e há de limitá-los, pelo menos em sua intenção, apenas aos eleitos. Vamos lá agora ao ponto. A teologia calvinista está sendo restaurada em todo o mundo, inclusive no Brasil. E onde surge uma restauração da doutrina calvinista, corre-se o risco também de surgir o quê? O hipercalvinismo. Corre-se o risco. Sim, essa aqui é a realidade. Tudo bem? Fica claro? Ok. Esta é a razão porque há tendência de pouco evangelismo e pouca pregação fervorosa da parte do hipercalvinismo. Assim sendo, a batalha em torno do hipercalvinismo torna-se mesmo uma batalha em torno da pregação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Também aqueles que insistiram na necessidade da obra missionária, como é Andrew Fuller, eles investirão contra o hipercalvinismo, porque o hipercalvinismo, então, não crê na chamada universal a todos os homens para crerem e se arrependerem. Ficou claro isso? Vamos de boa fé. Essa foi a razão pela qual Charles Spurgeon, em 1855, foi levado a uma prolongada controvérsia com os batistas hipercalvinistas. Ok? É preciso que se diga, a bem da verdade, que Spurgeon era um calvinista. Ficou claro isso, irmãos? Era um batista particular, aliás, muito zeloso, um calvinista muito ferrenho, zeloso. Mas ele é alguém que vai investir numa batalha que vai durar um bom tempo contra os batistas hipercalvinistas, porque ele entende que era exatamente um golpe na pregação, na chamada, na evangelização e na obra missionária. Tudo bem, irmãos? Ok. Alguns batistas particulares foram esses aí. John Bunyan, já falei dele, né? Ele escreveu o Peregrino. Benjamin Kitt, que escreveu aquela confissão. John Gill escreveu vários comentários no século XVIII, um teólogo importante entre os batistas particulares, pregou muito, expôs bastante a Escritura. Andrew Fuller, que eu falei hoje de manhã, acabei de falar, um defensor da obra missionária, amigo de Carey. William Carey, que foi missionário entre os na Birmânia, entre os nas chamadas Índias em geral, na época, e Charles Spurgeon. Todos esses homens, é preciso que se diga, todos indistintamente estavam alinhados na linhagem dos chamados batistas particulares. Ok, irmãos? Não é difícil mostrar isso, é fácil mostrar isso aos irmãos. Se eu puder, então, finalizar mostrando um pouco de como a fé, a história dos batistas ingleses. Amanhã a gente vai ver um pouco batistas americanos e brasileiros, né? E à noite, então, vamos finalizar. Mais ou menos assim. Então, lá por volta de 1611, 1612, aquela linha lá em cima, você tem os batistas gerais, com raízes separatistas e menonitas. O que vai acontecer no transcurso da história deles? A maioria vai se tornar unitariana,
negando aí uma doutrina da Trindade problemática. E aí, em 1770, uma nova conexão dos batistas gerais surge, através da liderança de um homem, e essa é basicamente a história dos batistas gerais ingleses em resumo. Essa linha central, ela é maior e mais espessa, porque é onde está a predominância numérica dos batistas. Você observa lá em 1633, na igreja JLJ, surgem os chamados batistas particulares, raízes separatistas independentes. Eles, em 1689, vão publicar uma confissão de fé com 107 igrejas. Em 1792, eles vão abrir uma sociedade missionária para enviar o Carey. Em 1813, eles vão fazer uma primeira união batista entre os particulares. E aí, no século XIX, em 1829, você tem um split por causa da questão do hipercalvinismo. Surgem então os batistas particulares restritos com essas revistas que aí estão, ok? Essa comunhão, ela tende a ter alguns problemas do ponto de vista da doutrina, ainda entre os particulares, se torna meio que liberal em alguns procedimentos, e aí o principal pastor e a principal igreja em Londres, o pastor Batista Spurgeon, vai deixar essa comunhão na chamada controvérsia do declínio ou da decadência, downgrade em inglês, downgrade controversy. Ele vai deixar a comunhão em 1687 e em 1691, por esforço do John Clifford, você então tem a união de batistas gerais e particulares. Ficou claro, irmãos, o processo? É exatamente assim, em resumo, a história dos batistas ingleses. Vejam lá abaixo, você tem aí período de ministério. John Bunyan está lá, lá no século XVII, um pouquinho entrando para o século XVIII. No século XVIII você tem John Gill, é um nome importante entre os batistas. Lá da virada do século XVIII para o século XIX você tem Andrew Fuller. Aqui você tem James Wells, né? Ele faz um chamado, ele é um dos líderes importantes dentro desse movimento batista mais estrito. E aí você tem Spurgeon no final do século XIX como grande nome batista particular e herdeiro da tradição batista naquele tempo. E a partir de 1891 você tem então batistas gerais e batistas particulares unidos. A partir daí você vai ter no século XX alguns que vão deixar essa união para formarem batistas reformados, especialmente após a guerra, voltar à Constituição de 1689, mas isso é uma história que a gente vai deixar para amanhã à noite. Bem? Ok? Dúvidas hoje não tem, é só amanhã. Eu penso que então hoje o que nós fizemos. Então, o que nós fizemos hoje foi uma panorâmica dos batistas ingleses. Amanhã de manhã vamos dar uma panorâmica e um pouquinho dos batistas americanos e brasileiros. Vou até situar um pouquinho a história também dos batistas bíblicos, no momento que eles situam, para que você saiba. E à noite a gente vai falar então desse momento mais recente na história dos batistas. Bem, irmãos? Eu sei que é muita informação, mas não gostaria de oferecer a vocês uma exposição simplória, simplista, rasa. Isso não ajudaria, tenho certeza, espero, e tenho certeza de que tudo quanto fiz aqui é absolutamente documentado, hoje é fácil você checar a evidência disso tudo, basta você procurar aquelas fontes mais primárias, os documentos mais originais da época, e você vai constatar que aquilo que nós fizemos aqui não é invenção, é realmente aquilo que a gente tem em termos da história dos batistas britânicos particularmente. Bem, muito obrigado a todos.